A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, que bênção de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e agradeço ao Senhor pela oportunidade maravilhosa que Ele nos concede de iniciarmos mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Primeiro trimestre do ano de 2022, onde vamos estudar um tema muito bonito na classe de adultos, que é a supremacia das Escrituras. O subtópico fala a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Com certeza será um trimestre muito rico e de muito aprendizado a todos nós. Queridos irmãos, a primeira lição desse primeiro trimestre do ano de 2022 tem por título a autoridade da Bíblia, a autoridade da Bíblia Sagrada. E é um tema muito interessante, muito rico para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Amados irmãos, o texto áureo dessa lição está nos Salmos 119, verso 1, onde diz assim: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. A verdade prática diz: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. A leitura bíblica, queridos, para essa lição está nos Salmos 119, versículos 1 ao verso 8, do verso 1 ao verso 8, que diz assim: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente o observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos e não me desampares totalmente. Queridos e amados irmãos, os objetivos dessa lição primeiro, relacionar a origem da Bíblia com a revelação divina. Segundo, pontuar as evidências da autenticação da Bíblia. E terceiro, apresentar a mensagem da Bíblia. Para essa lição, queridos, eu quero ainda propor uma motivação, algumas perguntas que nós vamos responder no decorrer da lição e que eu sugiro que seja feito na sala de aula antes da ministração da lição, para servir de inspiração aos alunos, né, para que eles procurem responder ao final baseado no que aprenderam. Primeira pergunta é: por que nosso casamento, a nossa família, a nossa profissão e nossas demandas éticas devem estar de acordo com a Bíblia? E a segunda pergunta é: por que a Bíblia é autoridade final para nós? Duas perguntas, irmãos, aparentemente simples, mas perguntas que nos fazem refletir acerca da autoridade da Bíblia Sagrada. Eu estava pensando, eu gosto de estudar um pouco de direito, e eu estava pensando que se alguns crentes forem presos, acusados de serem crentes, é interessante que, na hora que forem analisar as evidências da prisão, esses crentes serão soltos. Por quê? Alguns cristãos, eu vou falar assim, vou trocar o termo crente por cristãos, eles não têm simplesmente características de cristãos. Então, se eles não têm características de cristãos, como eles podem ser presos e acusados de serem cristãos?
Então, é algo de nós, para nós refletirmos, baseando-se no tema, não é, da nossa aula de hoje. Então, por que todas as áreas da nossa vida devem estar de acordo com a Bíblia? E segundo, porque a Bíblia tem que ser a autoridade final para todos nós que confessamos publicamente a nossa fé em Jesus. Antes de continuar, de partir para a introdução da lição, eu quero ainda deixar como sugestão dos irmãos a leitura anual da Palavra de Deus. E aí eu quero ressaltar aos irmãos que há sempre uma discussão, é uma discussão antiga, não é uma discussão de hoje, de como a Palavra de Deus deve ser lida. Algumas pessoas defendem que a Palavra de Deus deve ser lida pausadamente. Outras citam a necessidade de um auxílio externo, como um dicionário bíblico, fontes de referências da geografia bíblica, não é? E vários outros materiais que são necessários para estudar a Bíblia Sagrada. Outros defendem que simplesmente se deve ler a Bíblia Sagrada. A minha opinião pessoal em relação à leitura é lembrar aos irmãos que existem maneiras de ler, de fazer leitura, e também existem maneiras de ler a Bíblia Sagrada. Existe aquela leitura acadêmica que se faz levando em consideração os originais e uma série de outros recursos complementares, digamos assim, e existe aquela leitura natural, que é aquela leitura como alimento diário, aquela leitura como alimento constante, que tem por finalidade gerar ali, extrair proteína, né, para sustentar a estrutura espiritual do ser humano. Essa leitura, ela deve ser feita, tá certo? Independente da maneira como você gostaria de ler a Bíblia, o ser humano, o cristão, ele tem que ler a Bíblia diariamente. E eu sugiro para você uma disciplina na leitura bíblica. Algumas pessoas dizem assim, eu vou ler da minha maneira. Eu lembro quando eu comecei a sugerir a leitura anual da Bíblia Sagrada, algumas pessoas na igreja diziam assim, eu vou ler da minha forma mesmo, não vou ler da forma do pastor. Não é a questão de ser a forma do pastor. É porque quando você tem... hoje eu ouvi um estudioso falar uma coisa interessante, que ele disse, metas sem determinação de tempo são sonhos, né? Meta sem um objetivo final é sonho, não passa de um mero sonho. Então, se você tem por meta ler a Bíblia Sagrada e você não tem uma disciplina na sua leitura, então você tem uma meta que você não sabe se vai alcançar. O contrário, se você tem um plano de leitura. Eu tenho um plano de leitura anual, tá certo? Está nesse cartãozinho aqui, ó. Aqui as pessoas vão lendo 3 capítulos por dia e vão marcando esses capítulos nesse cartão. O que é que acontece? Eles vão lendo 3 capítulos da Bíblia por dia, você consegue ler a Bíblia toda em um ano. Então, num trimestre onde nós estamos estudando a supremacia das Sagradas Escrituras, é algo bem prudente começar a aula sugerindo, né, a todos, professores e alunos, que se empenhem na leitura anual da Bíblia Sagrada, tá certo? Assuma o compromisso de ler ali diariamente, não é? E sistematicamente a Bíblia Sagrada, com o objetivo de ler toda até o final do ano. Paralelo a isso, se pode fazer outros tipos de leitura. Eu tenho 2 tipos de leitura que eu faço diariamente. Tenho a minha leitura diária, que são 2 capítulos, e tenho a minha leitura onde eu paro em determinada passagem bíblica e eu vou analisando cautelosamente aquela passagem bíblica ali. Só para, antes de continuar aqui a lição, é que alguém pode dizer assim, mas pastor, isso vai demorar muito tempo. Eu que falo devagar e penso devagar e leio devagar,
eu não passo mais de 10 minutos para ler 3 capítulos da Bíblia Sagrada. Experimente ler e você vai observar que isso é verdade. Então, você separar 10 minutos do seu dia para ler 3 capítulos da Bíblia Sagrada é algo que não vai tomar muito tempo da sua vida, tá certo? Nas próximas lições, eu darei outras dicas acerca da leitura anual da Bíblia Sagrada, tipo, qual o lugar adequado para ler, não é? O que se deve fazer antes e depois de ler a Bíblia Sagrada, alguns pontos interessantes que nós devemos levar em consideração. Queridos, em continuidade à nossa lição, o que nós vamos estudar aqui nessa lição? Preste atenção, irmãos, que a autoridade da Bíblia Sagrada, ela fundamenta-se no seu próprio autor. É o seu autor quem é a sustentabilidade do seu próprio conteúdo. E o autor da Bíblia Sagrada é Deus. Se o autor da Bíblia Sagrada é Deus e ele é o fundamento, não é, da autoridade da Bíblia Sagrada, ele é o motivo, ele é o motivador e ele é a prova da própria autoridade da Bíblia Sagrada. Se ele é isso tudo, significa que a Bíblia é a palavra de Deus escrita, porque o centro, o autor, o inspirador, né, o fundamento da Bíblia Sagrada é Deus. Então, a Bíblia é a palavra de Deus anotada, ou a palavra de Deus escrita. Nesse sentido, querido, a autoridade da Bíblia Sagrada, preste atenção, que ela depende exclusivamente de Deus. Ora, se Deus é o fundamento, o autor, o inspirador, não é a prova da autoridade, se Deus é isso tudo da Bíblia Sagrada, então a autoridade da Bíblia depende exclusivamente de Deus. A autoridade da Bíblia não depende de homens. Por que é importante a gente saber isso? Porque todos os dias nós somos bombardeados com opiniões acerca da Bíblia. Pessoas que criam argumentos e recriam os argumentos, né, e falam e deixam de falar, e apontam e gesticulam coisas acerca da Bíblia Sagrada. A grande verdade é que a Bíblia Sagrada, ela depende exclusivamente de Deus e não dos homens. Então, independente da opinião, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. E é importante a gente saber disso, tá certo? Então, além da Bíblia, a Igreja do Senhor, né, e aqui eu me refiro à igreja com I maiúsculo, ela não possui outra fonte infalível de autoridade, tá certo? A única fonte de fé e prática que não muda, tá certo? Que é irrevogável da igreja, da fé, da nossa fé, da igreja do Senhor, é a Bíblia Sagrada. Não existe outra fonte. Então, é o que nos diferencia a igreja que vai morar no céu de outros movimentos que recebem nomes específicos. Por quê? Além da Bíblia Sagrada, baseiam sua fé em outros livros, né? Em outros tipos de revelação. Nós, porém, os crentes em Jesus, a nossa única fonte de autoridade da nossa fé é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus escrita. Então, nessa lição, o que é que nós vamos estudar aqui? Nós vamos ver a origem da Bíblia, vamos falar um pouco acerca da autoridade da Bíblia e da mensagem revelada na palavra de Deus. Para começar, queridos, vamos falar um pouco aqui sobre a origem da Bíblia Sagrada e a revelação divina, tá certo? A origem da Bíblia Sagrada e a revelação divina, né? Vamos tocar um pouco nesse assunto. Primeiro, a origem da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é interessante porque a sua autenticidade, né? Falando agora um pouco da origem da Bíblia e da revelação divina que está contida na própria Bíblia Sagrada, nós vamos observar, nós vamos aprender aqui algumas coisas interessantes. Tipo assim, ó, vou dar uma dica para os irmãos. Tipo assim, como Deus ele é o autor,
ele é o fundamento, ele é a grande revelação e a fonte de autoridade da Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia ela vai se justificar nela própria. Por exemplo, é na Bíblia aonde nós vamos encontrar algumas justificativas acerca dela mesma. A Bíblia vai revelar a autoridade dela mesma. Por exemplo, na Bíblia Sagrada, em um dos livros da Bíblia Sagrada, e aqui eu cito a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, ali o apóstolo Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Ou seja, o autor escreveu revelando a origem dos próprios escritos. Então ele diz, segundo o autor, a origem não era ele, né? A origem não era ele, nem qualquer outro homem. A origem da Bíblia Sagrada é o próprio Deus. O apóstolo Paulo também, quando ele escreve a Timóteo, na segunda carta, ele diz que a Bíblia Sagrada veio do alto. Toda escritura, né, divinamente inspirada, é proveitosa, ou seja, a Bíblia veio do alto, ela foi inspirada de maneira divina, de maneira sobrenatural. Né? É algo que não provém da intelectualidade do homem. Também os apóstolos, né, irmãos, de Deus, eles ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém, a Bíblia foi escrita por homens sobre inspiração e sobre a supervisão divina. Nesse sentido, qual é a conclusão que a gente chega? Não tem como chegar a outra conclusão de que as escrituras, elas são a revelação de Deus, né? Ou o que Deus fez de si mesmo. Deus inspirou homens a escrever acerca de si mesmo. Então, as escrituras santas são a revelação de Deus acerca de si mesmo. E ainda, irmãos, a gente pode acrescentar o seguinte: por ter a sua origem em Deus, a Bíblia ela é portadora de autoridade. Porque a origem não é Deus e Deus tem autoridade. As escrituras, tá certo? Estou falando da Bíblia Sagrada. Ali na retaguarda, na minha retaguarda, os irmãos podem ver uma série ali, uma sequência impressionante de Bíblias. Então, a Bíblia ela é portadora de autoridade. Então, a Bíblia constitui-se em uma regra, em única regra infalível, tá certo? Ela não muda, ela não falha. Única regra infalível de fé e prática para a vida e para o caráter, a formação do caráter cristão. É impressionante e aqui, indiscutível, como o caráter do ser humano é moldado e visivelmente transformado a partir do momento que esse ser humano começa a ler a Bíblia Sagrada, a colocar em prática. Mas eu vou citar simplesmente ler. Ler a Bíblia Sagrada. Se você não leu a Bíblia Sagrada ainda, experimente começar a ler. E você vai ver como a sua vida vai mudar, como o seu caráter vai ser moldado. Eu não estou falando de tom de voz, eu estou falando de caráter, tá certo? A maneira como você reage aos impulsos, às motivações que são feitas em você, que são aplicadas sobre a sua vida, a maneira como você toma decisões, elas são influenciadas diretamente a partir da aplicação da nossa única e infalível regra de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada. A nossa declaração de fé, a declaração de fé assembleana, ela professa, né, em um dos seus itens, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação divinamente escrita, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Então, você observa que esse trecho da nossa declaração de fé não foi criada aleatoriamente, tem base, tá certo? Baseado nas poucas palavras que eu falei até agora, na verdade, nós podemos chegar a essa conclusão. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E ela é a única revelação divinamente escrita.
A Bíblia é a única revelação. Nós não cremos em outra revelação. Nós só cremos na Bíblia Sagrada. Ela foi dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Tá certo, irmãos? Isso é muito interessante e nós devemos guardar isso no nosso coração. Segundo ponto, irmãos, aqui, é que, baseado nisso, nós podemos falar na Bíblia como uma revelação geral. Então, em se tratando de revelação geral, nós podemos chamar dessa maneira aquela em que Deus se fez conhecer em toda parte por meio da história, do universo e da natureza humana. Então, a revelação geral, por quê? Porque por meio dela, tá certo? Deus se fez conhecer em toda parte, né? Em toda parte. E aí, em toda parte, por meio da história da humanidade, por meio do universo e por meio do ser humano, tá certo? Ou da natureza humana. Primeiro, por meio da história. Você observa o seguinte, ó, que Deus se revela pela sua soberania. Você vai observar que no decorrer da história está comprovado que Deus controla o curso dos acontecimentos. É Ele quem remove e estabelece governos e nada acontece fora da vontade de Deus. Está tudo, irmãos, previsto na palavra de Deus, muito bem claro, no livro dos profetas, a maneira como Deus controla, não é? Como Deus intervém, como Ele permite. Aquela história de Deus, eu firo e eu saro. Tudo está sob o domínio de Deus e no decorrer da história está mais do que comprovado. Também no universo, não é? Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, não é? Por exemplo, o céu, a terra, o mar e tudo que há no céu, na terra e no mar, tá certo? Então, no decorrer, aliás, através da criação, né, através de todas as coisas que foram criadas, nós observamos a revelação geral de Deus, Deus se revelando através da criação. E também do ser humano, ou da natureza humana. Né? A natureza moral da humanidade, embora não é, de maneira inadequada por causa do pecado, ela revela o caráter moral de Deus. Você observa que o homem, não é, carnal, ele está corrompido. Ontem mesmo eu estava ensinando para a minha igreja, lá em João 14, estava dizendo assim, Jesus disse, tudo quanto pedires em meu nome será feito. Aí ele diz assim, se você me ama verdadeiramente, guarda a minha palavra. Se me ama, guarda os meus mandamentos. Aí ele diz assim, aí o próprio Jesus ensinando, ele fala bem assim, eu vou, mas eu vou pedir ao Pai que mande o outro Consolador. Ou seja, só vocês não vão conseguir. Tá certo? O outro Consolador estará com vocês para sempre. O que nós observamos aqui, irmãos, né, nesse trecho da Bíblia Sagrada? Nós observamos que quando o homem se deixa ser influenciado pela palavra de Deus, ele muda. Tá certo? Então, através do caráter moral de Deus, ou do homem, nós podemos observar a revelação do caráter de Deus. Você observa que a Bíblia Sagrada ela diz assim, que Deus nunca foi visto por ninguém. Aí a Bíblia diz que por meio de Jesus Cristo, Deus se permitiu ser conhecido. Você observa que para Deus ser conhecido, Jesus teve que vir ao mundo como homem. Então você observa que através da natureza moral da humanidade, do homem, Deus revela o seu caráter moral. No caso do homem natural, que sou eu e qualquer um de nós que estamos assistindo essa aula, nós somos o quê? Nós temos a natureza tendenciosa ao pecado. Mas, através da nossa moralidade, nós observamos e extraímos dali a maneira como o próprio Deus é. Ou seja, o caráter, a revelação do caráter moral de Deus é através da nossa humanidade. Deixa eu dar um exemplo prático. Eu me entristeço,
e a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo de Deus se entristece. Para eu entender a tristeza do Espírito Santo, eu preciso compreender, sentir na minha própria pele o que é se entristecer. Então você observa que através de características da moralidade do homem, nós observamos, nós entendemos o caráter moral de Deus. Tá certo? E além da revelação geral, nós temos a revelação especial. Ou seja, se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, a revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores, não é? A revelação especial, irmãos, é o complemento da revelação que Deus fez de si mesmo na história, no universo e na humanidade. Nós reconhecemos a revelação especial tanto no Verbo vivo, Jesus Cristo, quanto nas Escrituras Sagradas. Então, preste atenção que é por meio da revelação contida nas Escrituras Sagradas que conhecemos a pessoa de Cristo. A Bíblia diz assim, ó, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 31, diz assim: estes sinais, porém foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então você observa, a revelação especial de Deus, ela se evidencia, não é? No Verbo vivo, que é Jesus Cristo, e também nas Escrituras Sagradas. Irmãos, além desse assunto, nós podemos falar também de algumas evidências sobre a autoridade da Bíblia Sagrada, né? Algumas evidências da autoridade da Bíblia Sagrada. A autoridade é aquilo que dá consistência, tá certo? É aquilo que autentica, aquilo que diz que é verdadeiro. Então, eu poderia esmiuçar, digamos assim, o título desse tópico, falando para os irmãos que de algumas evidências de que a Bíblia Sagrada é verdadeira. No momento que eu digo que a evidências da autenticidade ou evidências de que a Bíblia é autêntica, eu estou falando, em outras palavras, de evidências de que a Bíblia Sagrada é verdadeira. É a prova de que a Bíblia Sagrada é a verdade. Então, nós temos, para comprovar a autenticidade da Bíblia Sagrada, nós temos algumas evidências internas. Por exemplo, aqui o autor, ele destaca algumas verdades sobre o termo autenticidade. Tipo, a autenticidade tem origem no grego, não é? Autenteis, né, como significado daquilo que é verdadeiro, né, como eu já disse aos irmãos. Quando esse termo é aplicado às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia, ou seja, a Bíblia Sagrada é verdadeira, né? Então, nesse sentido, a Bíblia Sagrada autentica a si mesma. Eu acho que os irmãos lembram que eu falei no tópico passado de o apóstolo Pedro falando que a palavra de Deus não foi escrita por homens, ela foi inspirada por Deus. E eu disse, a Bíblia Sagrada, ela se explica, ela se autentica, ela mesma traz evidências e provas de que ela é verdadeira, não é? Então, a Bíblia autentica a si mesma. Então, dentre as evidências internas, nós podemos destacar alguns detalhes, tipo a unidade e a consistência da Bíblia Sagrada. Presta atenção, a unidade diz respeito a que as coisas elas se harmonizam, elas não se contradizem. E consistência é que as ideias fazem sentido. Presta atenção que a Bíblia Sagrada ela foi escrita num período de aproximadamente 1.600 anos, não é? Escritas em vários idiomas, dos quais nós destacamos 2 idiomas, que é o grego e o hebraico,
e um dialeto, que é o aramaico, e por cerca de 40 homens. Então, 40 homens, cerca de 40 pessoas, homens e mulheres, né, aliás, por um período de aproximadamente 1.600 homens, 1.600 anos, tá certo? Então, cerca de 40 pessoas em idiomas diferentes, levando em consideração os dialetos também, pessoas de classes sociais diferentes, em lugares diferentes, em circunstâncias diferentes, tá certo? E abordando centenas de temas. A Bíblia Sagrada, a Bíblia é fonte para tudo na vida do ser humano. Ela conta a história e ela ensina como caminhar por cima, digamos, de vários assuntos. Então, aqui nós temos uma diversidade incrível de assuntos sendo tratados, de circunstâncias. Por aqui, autores escreveram a Bíblia quando estavam na prisão, outros quando estavam num momento de intimidade com Deus, outros simplesmente fizeram uma pesquisa como um grande historiador da história. Então, em circunstâncias diferentes, abordando temas diferentes. Agora, o interessante é que, apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico ele é consistente. E os escritos da Bíblia Sagrada se harmonizam, né, formando um conjunto de livros que não se contradizem. Tá certo? Você olhar a Bíblia Sagrada, eu já ouvi pessoas falarem que a Bíblia Sagrada se contradiz. Eu nunca encontrei uma contradição bíblica. O que existe, irmão, são suposições acadêmicas. Na academia, quando a gente está fazendo um curso de teologia, um bacharelado, um mestrado, um doutorado, a gente levanta hipóteses. Agora, são hipóteses acadêmicas. E se, né, por exemplo, ontem mesmo, ensinando a Bíblia Sagrada, eu disse aos irmãos, não tem na Bíblia, mas eu imagino que naquela cena, após o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, em Atos 2, eu imagino que o apóstolo Pedro se colocou de pé, porque a Bíblia geralmente se dá destaque a Pedro de pé, proferindo um discurso, um amplo discurso que se acrescenta ali centenas de almas. Agora, interessante que o texto diz assim, e Pedro se colocou de pé juntamente com os 11. Aí eu disse, irmão, não tem na Bíblia, mas eu imagino, estava todo mundo maravilhado, porque a Bíblia diz que eles olhavam, no dia de Pentecostes, o que chamou a atenção de quem estava ali não foi os pulos, o escandalismo dos gestos, não era o povo correndo. A Bíblia diz que eles se maravilhavam porque cada um ouvia, não é? Ouvia falar acerca das maravilhas de Deus, cada um no seu próprio idioma. Ou seja, o que chamou a atenção foi o que eles estavam falando. E foi uma coisa tão maravilhosa que eu imagino que quando o apóstolo Pedro se colocou de pé, e a Bíblia diz que ele se colocou de pé juntamente com os 11, eu imagino que os outros ficaram por trás, os outros apóstolos, dando glória a Deus, aleluia, adorando, confirmando a mensagem que o apóstolo Pedro estava pregando. Ou seja, isso é uma hipótese acadêmica, isso aí não está na Bíblia, não é, irmãos? Se aconteceu ou não aconteceu, isso aí não influencia as verdades da Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia, apesar do período que levou para ser escrita, da diversidade de idiomas, de situações, de lugares, de circunstâncias, ela é um livro, um conjunto de livros consistente, que em seu conteúdo, o conteúdo se harmoniza, ela forma um todo, e esse todo não tem qualquer tipo de contradição. Então, isso com certeza prova a autenticidade da Bíblia Sagrada. Não existe outro livro dessa maneira. O segundo ponto é a ação do próprio Espírito Santo como evidência interna. Você vai observar que por meio da leitura da Bíblia Sagrada é possível ouvir Deus agindo como uma espada, né, irmãos? Que conforme a própria Bíblia lá em Hebreus, penetra até a divisão da alma e do espírito. Olha que coisa bonita.
por meio da leitura é possível ouvir a voz de Deus. Olha como isso é maravilhoso. É comum a gente quando está pregando, ou a gente ouvindo os grandes pregadores pregarem, é comum o termo "a Bíblia diz". Uma vez eu ouvi alguém criticando, dizendo a Bíblia não diz nada, que a Bíblia está escrita. Mas é interessante que quando você começa a ler a Bíblia, é como se você escutasse a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito, que transforma o homem na sua intimidade. Não é, irmãos? Assim como os discípulos no caminho de Emaús, aquele que aceita a mensagem da palavra de Deus, ele experimenta a chama do Espírito arder no seu coração e passa a compreender o plano da salvação. Quando eu estou ensinando a novos convertidos, né, eu sou um discipulador de coração, nunca deixei de ser, e eu peço a Deus todos os dias que essa chama não esfrie no meu coração. Há uma pergunta comum entre os novos convertidos: por que eu não passava tanta luta quando eu não era crente e agora eu estou passando? E eu sempre digo para ele, na verdade não é. A questão é que agora você está compreendendo a palavra de Deus. Antes o seu rosto estava encoberto pelo pecado, mas quando você aceitou a palavra da salvação, a escama caiu dos seus olhos. E agora você está enxergando o plano de Deus. O seu coração está sendo moldado. A sua mente está sendo aberta. Né, irmãos? Imagina o apóstolo Paulo, um perseguidor, né, dos cristãos, de repente se transformou em perseguido. De repente saiu para prender o povo, como a gente aprendeu no trimestre passado, e quando chegou em Damasco, chegou para anunciando Jesus. Chegou crente. Mudou completamente, passou a entender o plano da salvação. Isso, irmãos, não tem outra explicação senão através da ação do Espírito Santo na vida do ser humano. Tá certo? Através da ação do Espírito Santo. Terceira é a prova da autenticidade, prova interna, né? Evidência interna da autenticidade da palavra de Deus, são as profecias de evento futuro. Por exemplo, a exatidão no cumprimento das profecias comprova, irmãos, a veracidade das escrituras sagradas. As profecias que foram proferidas pelos profetas, muitos séculos antes dos eventos acontecerem, se cumpriram com uma clareza e precisão impressionante. Então, eu poderia citar muitas coisas que se cumpriram, né, e que ainda estão por se cumprir, mas falando das que se cumpriram, existe evidência maior do que o nascimento virginal de Cristo. Aqui são pontos da nossa fé, irmãos, da nossa fé assembleana, inclusive da nossa declaração de fé. O nascimento virginal de Cristo, a sua morte na cruz do Calvário, o local da sepultura de Cristo, não é? A ressurreição de Cristo, ou seja, são eventos que foram profecias que foram profetizadas e se cumpriram. Então, irmão, você vê, na própria Bíblia nós temos a profecia, na própria Bíblia nós temos o registro do cumprimento, ou seja, são evidências internas de que a própria Bíblia, ela é a palavra verdadeira, ou seja, ela é autêntica, ela tem autenticidade, tá certo? Além disso, das evidências internas, existem evidências externas, né? Então, nós entendemos como evidências externas aquelas em que os acontecimentos que são narrados na Bíblia são ratificados por outras fontes históricas. Perceba, por ser evidência externa, não significa dizer que a gente tem outro livro como regra de fé e prática. Não. Os eventos que são narrados na Bíblia Sagrada são confirmados, ou seja, ratificados, são ali declarados como verdadeiros, né, por outras fontes históricas, isso. Então, por vezes, essas provações se identificam ou se fundem com os conceitos de inerrância, ou seja,
de que a Bíblia ela não contém erros, não é? Então, nesse sentido, tanto o registro da história das nações, das descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência, eles apontam para a autenticidade da palavra de Deus. Cada vez que a ciência, no decorrer da história, cria uma hipótese contra a Bíblia Sagrada e vai investigar essa hipótese, é interessante como ela comprova que a Bíblia tem razão, né? Se os irmãos começarem a ler sobre a ciência, sobre grandes historiadores, arqueólogos, geógrafos, pessoas de áreas afins, que se converteram quando desafiaram a verdade da Bíblia e comprovaram que é verdade o que está escrito na palavra de Deus. Então, a respeito da Bíblia ser contestada por ateus incrédulos, irmãos, a Bíblia, independente disso, ela permanece como o livro mais traduzido e lido da história da humanidade. Tá certo? Não existe outro livro que foi tão traduzido, e é ainda nos dias atuais, e lido como a Bíblia Sagrada. Então, as pessoas começam a falar, e eu vou dar uma dica para vocês: não escute qualquer pessoa, escute pessoa que tem autoridade, pessoa que saiba o que está falando. Você vai ver que, até mesmo no Brasil, nós temos pessoas que, inclusive, já morreram, mas que são destaque no cenário social, político, econômico do país até os dias de hoje, e essas pessoas, quando o assunto era a Bíblia, elas diziam, não, a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso, isso e isso. Né, irmãos? Então, na sala de aula eu vou citar alguns exemplos, inclusive, nesse sentido. Irmãos, terceiro ponto e último, fala acerca da mensagem da Bíblia Sagrada. Então, primeiro, a supremacia da Bíblia. A expressão, irmão, latina, conhecida de todos nós, lá da Reforma Protestante, não é só a Escritura, não é? Confirma que somente a Bíblia é regra infalível de autoridade final quando o assunto é fé e prática. Para nós, os crentes em Jesus, somente a Escritura, somente a Bíblia Sagrada, nunca esqueça isso, somente a Bíblia Sagrada é nossa regra, não é, irmãos? Infalível regra infalível de autoridade final, quando o assunto é a nossa fé e a nossa prática do dia a dia. A nossa declaração de fé assembleana, ela professa que a Bíblia Sagrada, ela fornece conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e com o próximo. Ou seja, se você quer ter uma comunhão com Deus que agrade o próprio Deus, quer ter uma comunhão verdadeira com Deus, e você quer ter uma comunhão verdadeira com o próximo, a fonte de conhecimento, tá certo, irmão? Essencial e indispensável é a Bíblia Sagrada. Nesse sentido, nós, os crentes em Jesus, não necessitamos, é importante falar isso, nós não necessitamos de uma nova revelação, de uma revelação extraordinária para a nossa salvação e nosso conhecimento espiritual. Nós não necessitamos, não é? Isso significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação, elas estão contidas nas Escrituras Sagradas, e que nenhuma tradição humana pode acrescentar ou retirar qualquer coisa. A Bíblia ela é tão radical nesse ponto que ela chega a dizer, ainda que um anjo de luz, você observa, um anjo de luz, ainda que um anjo de luz, que um anjo da parte de Deus, ainda que acontecesse, que um anjo da parte de Deus aparecesse, anunciando outra palavra além da que está escrita, seja ele anátema. Ou seja, não era verdadeiro. Assim, irmãos, nós ratificamos, né, afirmamos com segurança que a Bíblia é a nossa fonte final de autoridade e não há qualquer outro tipo de argumento que mude essa verdade na nossa vida. Segundo, irmãos, o poder da palavra de Deus. Preste atenção, que o poder da palavra de Deus se assemelha ao fogo,
que consome e purifica, bem como o martelo que despedaça a penha. Se os irmãos olharem a revista, não é? A revista desse trimestre, lá no finalzinho da primeira lição, o autor, ele dá um significado de penha. Ele diz assim: grande massa de rocha, saliente e isolada. Aí ele diz, ele lembra na sua lição que a palavra de Deus, não é? O poder da palavra de Deus se assemelha, primeiro, ao fogo que consome e purifica, e segundo, ao martelo que despedaça a penha. Ou seja, as qualidades aqui apresentadas, primeiro do fogo, consome e purifica, e do martelo que despedaça a penha, indica que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Nada, irmão, nada, não existe barreira que possa impedir o cumprimento da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. Tá certo? Uma vez um irmão disse assim, me pediu, dê um exemplo. Claro que eu vou dar um exemplo. Por que tem pessoas falhando ali? Quer ver um assunto polêmico nos dias de hoje? Os dons de curar. O único dos dons que aparece no plural. Não é o dom de cura, são os dons de cura. Tem muita gente querendo curar. E usa como argumento, por exemplo, Marcos 16, quando Jesus diz assim, esquece que ali Jesus diz, em meu nome vocês expulsarão o demônio. Em meu nome vocês imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Ou seja, a gente não tem poder para curar. Quem tem é Deus, ele é o único. Tá certo? A Bíblia diz, se não for pelo Espírito, se o Espírito não der, ninguém é dado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, não é, irmãos? A palavra tem poder. Quando a palavra diz, quando Jesus diz, em meu nome está registrado lá, significa que nós só vamos conseguir se nós fizermos exatamente como está com a palavra, como está na palavra. Você observa, quem é que pode impedir o cumprimento da palavra de Deus? Ninguém. Por quê? A palavra tem poder. A palavra de Deus tem poder, irmãos, tal qual uma espada que penetra no mais íntimo do ser humano, né? E julga os pensamentos e as intenções de coração. Quem mais pode fazer isso? Não é, irmãos? Você observa que quando Jesus foi tentado no deserto, ele derrotou o próprio Satanás usando o poder da palavra. Ele venceu as sugestões do diabo fazendo citações da palavra. O diabo tentou usar a palavra também, porque ele não é besta, ele sabe que há poder na palavra. Mas Jesus venceu pelo poder da palavra. Você observa, irmão, Jesus venceu. E semelhante a ele, nós também temos que tomar conhecimento disso, se quisermos vencer também. Já caminhando para o final, eu vou falar um pouco do propósito da Bíblia. Citando mais uma vez a nossa declaração de fé, ela ensina o seguinte, que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva e entendível, completa e amorosa de Deus. Tá certo? Vou repetir. A Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus. O objetivo principal da Bíblia é pela persuasão do Espírito Santo. Preste atenção a esse detalhe. O objetivo principal da Bíblia é pela ou através da persuasão do Espírito Santo, nos levar à redenção em Jesus Cristo. Tá certo? Então, esse é o objetivo da palavra. Na Bíblia Sagrada, também se encontram revelados os códigos morais para a sociedade. A maneira ideal, né, irmãos, de uma sociedade se comportar, viver, existir, não está em outro lugar senão na Bíblia Sagrada. Então, ratifica-se que a moral bíblica não se relativiza, né? Os valores, a moral revelada na Bíblia Sagrada, ela é absoluta, ou seja, não admite
caminhos alternativos. É o que está na Bíblia Sagrada, é absoluto, tá certo? Então, nessa compreensão, a Bíblia, ela é a revelação de Deus e de sua vontade à humanidade. E ainda dessa maneira, o compromisso, preste atenção, inegociável da igreja deve ser qual? O de fidelidade à propagação da mensagem da Bíblia para a salvação e libertação dos pecadores. Eu vou repetir aqui porque isso é muito bonito. O compromisso inegociável da igreja deve ser o quê, irmãos? Fidelidade. Fidelidade, ou seja, não pode mudar, não pode pregar outra coisa, outra novidade, além do que está escrito. A fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. Que lição maravilhosa, né, irmãos? E como conclusão, lá quando o superintendente perguntar lá no final o que a classe aprendeu, nós podemos dizer para ele o seguinte, ó, algumas verdades para que todas as outras classes da escola dominical aprendam. Nós aprendemos hoje que as escrituras sagradas, elas são de origem divina. Nós aprendemos hoje que Deus se deu a conhecer por meio da história, do universo, da humanidade, de Cristo e das Escrituras. Nós aprendemos hoje que a autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e externas. Ou seja, nós podemos dizer que a Bíblia é verdadeira porque nós temos evidências dentro da Bíblia Sagrada e evidências fora que comprovam o que está escrito na própria palavra de Deus. Nós aprendemos hoje que a palavra de Deus é a autoridade final de nossa fé e prática, tá certo? De fé e prática dos crentes. E para fechar com chave de ouro, por que não citar o saudoso pastor Antônio Gilberto, quando ele diz assim, ó, o autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo, e o tema central é o Senhor Jesus Cristo. Que lição maravilhosa, irmãos. Que coisa bonita para nós começarmos o ano, não é? Começarmos o ano na escola dominical tratando de um assunto maravilhoso como esse. Poderia até cantar aquele hino. A palavra de Deus é, para mim, um tesouro igual sem valor. Fala do amor de Deus, não é, irmãos? Que coisa maravilhosa. Que Deus abençoe, que sua aula seja uma bênção. Você pode agora responder aquelas perguntas lá do início. Por que a Bíblia Sagrada ela deve influenciar todas as áreas da nossa vida? Né, irmão? Responder aquelas duas perguntas lá do início com a sua classe. Que a sua aula seja uma bênção. Se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui comentando com os irmãos a lição de número 2. A paz do Senhor e, mais uma vez, uma excelente aula a todos, em nome de Jesus.